Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e quero convidar você nos próximos minutos a estarmos juntos para refletir a respeito do Evangelho e de toda a mensagem da Palavra de Deus que está na liturgia deste 10º domingo do tempo comum. Passaram os tempos das festividades, terminou o tempo pascal, né? Celebramos a Santíssima Trindade e agora então retomamos o caminho, o tempo ordinário. E neste 10º domingo do tempo comum, o Evangelho é de São Marcos, capítulo 3, versículos de 20 a 35. Logo no início da vida pública de Jesus, a gente vê claramente a presença do diabo. E é exatamente a respeito desta vitória de Cristo sobre Satanás que nós gostaríamos de falar, também porque a própria liturgia, né, interpreta o Evangelho desse domingo nesta linha ao recordar na primeira leitura a queda dos nossos primeiros pais, lá no livro do Gênesis, capítulo 3, versículos de 9 a 15. Ou seja, Deus mesmo, ao ver que Adão e Eva pecaram, amaldiçoa a serpente, né? E então acontece aquela realidade que a gente chama do proto-evangelho, ou seja, o primeiro anúncio de salvação. Assim que o homem peca, Deus já promete salvação imediatamente, no mesmo dia, né? Em que virá uma mulher e uma descendência de mulher que irá esmagar a cabeça da serpente. Pois bem, Jesus é a realização desta profecia, a primeira profecia da Bíblia. Jesus vem para retirar o poder de Satanás sobre todos nós. Para a gente entender isso, né, com muita clareza, a primeira coisa que a gente precisa fazer é colocar em dia, né, a nossa fé. Ou seja, a gente precisa dar um pouco de catequese, né? Por quê? Porque a dificuldade das pessoas, elas não conseguem tirar fruto espiritual da palavra de Deus exatamente porque não têm ideias claras, né? Vocês não sabem distinguir o que é que na Bíblia é alegoria, metáforas, poesia e o que é a realidade de fato. Pois bem, nós católicos cremos que Deus nos revelou que de fato existem seres angélicos. Não existe somente Deus, não existem somente os seres humanos, mas existe, né, um mundo de espíritos puros, no sentido de que não estão misturados como nós, seres humanos, que somos uma forma de o espírito viver com a matéria, com alma e corpo, ou seja, espíritos que não têm corpo, que são os anjos. E esses anjos, eles foram criados por Deus, todos muito bons. Quantos são os anjos? São milhares e milhares, miríades e miríades. Eu poderia dizer claramente que são incontáveis, né? Falar em trilhões, em quatrilhões é falar pouco. Nós não sabemos quantos são os anjos. Nem todos esses anjos, é evidente, têm relacionamento conosco aqui na Terra. Mas alguns têm relacionamento e cuidam de nós. São os nossos anjos da guarda. Mas o que é interessante a gente notar é que Deus que criou esses anjos, todos eles muito bons, deu a esses anjos liberdade. E nessa liberdade, alguns anjos se revoltaram contra Deus e se tornaram muito maus. São os demônios, não é? Nós sabemos que existem anjos maus e que a maldade dos demônios é muito maior, assim, enormemente maior do que a maldade de qualquer ser humano. Assim, se vocês pensarem em termos de maldade histórica, né, sei lá, com o que um Hitler fez,
requintes de crueldade, coisas tremendas, né? Stalin, Mao Tse-tung, esses grandes, né, criminosos da história da humanidade, a maldade de um demônio é bem maior. Por quê? Porque os demônios enxergam as coisas com mais clareza. Aqui que está a grande diferença entre nós, seres humanos, e os anjos. Nós, seres humanos, enxergamos as coisas meio que as apalpadelas. A gente vai conhecendo as verdades, mas a gente precisa buscar a verdade, a gente precisa investigar a verdade. Nós nascemos num estado de ignorância e precisamos buscar a verdade. O anjo não. O anjo foi criado por Deus com as verdades infundidas no seu coração. Ou seja, o anjo sabe das coisas. E quanto mais ele sabe, quanto mais profundamente um anjo sabe, porque o anjo é muito mais inteligente do que nós, maior é a malícia de quem se revolta contra Deus. Então, gente, uma das coisas que nós precisamos entender, né? Porque algumas pessoas ficam com dozinha dos demônios, né? Ficam dizendo assim, se Deus é bom, se Deus é misericórdia, por que Ele não dá uma chance para os pobres dos demônios? Por que Deus não perdoa? Coitadinhos deles. Gente, vocês não têm ideia do que é a maldade de um demônio. Vocês não entendem o que é maldade. É maldade pura. Por quê? Porque eles sabiam perfeitamente, né? Eles conheciam as verdades. Eles não estavam buscando verdades. E, no entanto, quando Deus lhes revelou os seus desígnios de amor e pediu para eles que dessem uma prova de amor, eles se revoltaram contra Deus por pura malícia. Veja, nós, seres humanos, temos dificuldade de entender o que é a malícia de um demônio. Sabe por quê? Porque a maior parte dos seres humanos, nós, no nosso dia a dia, a gente peca e muitas pessoas pecam por fraqueza. É fraqueza mesmo, sei lá, a pessoa é seduzida, sei lá, ela queria ser sóbria, no entanto alguém vai lá, oferece uma cachaça e a pessoa enche a cara. Fraqueza. A pessoa queria ser casta, mas vem uma menina sedutora, isso, aquilo, aí cai. Fraqueza. Né? A pessoa queria ser corajosa, mas aí vem uma oposição, uma perseguição, etc. E ela, né, falta coragem, covarde, fraqueza. São essas coisas que a maior parte das pessoas experimenta no dia a dia, elas pecam por fraqueza. Só que os demônios, eles não pecaram por fraqueza. Eles pecaram por pura maldade. Por malícia mesmo. Não é? Malícia. Também nós, seres humanos, somos capazes de pecar por malícia. Mas para uma pessoa pecar por pura malícia, é porque é um coração bastante mau, bastante pervertido. Então, primeira lição assim, que a gente precisa dar a respeito da verdade da fé, que é a existência dos demônios, é o seguinte, gente, não tenham dó de Satanás e dos seus demônios, porque eles são muito maus mesmo. Muito maus mesmo. E eles não querem se arrepender. Deus não os perdoa porque eles não querem ser perdoados. Eles odeiam Deus. Eles sabem que Deus os ama e é exatamente isso que eles odeiam. Eles têm ódio do amor de Deus. Eles têm uma revolta, ou seja, no inferno, gente, não existe um único ato de amor. No inferno não existe nem sequer amor de mãe pelo filho. Tá? Tirem da cabeça de vocês essa coisa de que a gente tem que ter dó e compaixão dos condenados ao inferno. Por quê? Porque ali é pura malícia. Pois bem, acontece que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram, foram seduzidos por este
ser superior chamado anjo do mal, foram seduzidos pela serpente. E, é claro, Adão e Eva caíram por culpa deles. Deus não permitiria que uma pessoa fosse tentada acima de suas forças. Adão e Eva tinham perfeitamente possibilidade de dizer não a Satanás e ser obedientes a Deus e ficar com Deus. No entanto, escolheram o mal. E o que aconteceu a partir dali? O que aconteceu foi uma escravidão da humanidade debaixo de Satanás e dos seus demônios. Ou seja, é um grande mistério da misericórdia de Deus. Deus vê que o ser humano livremente escolhe obedecer a Satanás, então permite que haja ali, um jugo de Satanás, o príncipe desse mundo, aquele que então comanda, ele começa a comandar as pessoas. Só que Deus quer nos salvar disso, quer nos dar uma segunda chance. Deus quer que nós saiamos desta escravidão na qual a humanidade se colocou e por isso enviou o seu Filho. Ao longo dos séculos, Deus foi preparando a vinda do seu Filho Jesus, e na plenitude dos tempos veio Jesus. Agora é interessante nós notarmos no Novo Testamento que realmente o Novo Testamento parece uma explosão de demônios. É interessante isso. No Antigo Testamento, você raramente encontra menção de demônios, Tem algumas referências a Satanás e aos seus demônios, mas não é uma coisa tão comum. No Novo Testamento, quando Jesus aparece, há uma explosão de demônios. É como se não, porque de fato foi isso, uma coisa que estava tranquila, Jesus viesse agora incomodar. E é isso que os demônios dizem quando vem Jesus. Jesus, Nazareno, eu sei quem tu és, viesses nos incomodar, o que queres conosco? Então, Jesus veio para perturbar esse domínio que Satanás tem sobre a humanidade e para derrotá-lo, para esmagá-lo mesmo, esmagar a cabeça da serpente, e fazer com que nós saiamos vitoriosos. Jesus morre na cruz para nos libertar de Satanás. E aqui, essa é toda a polêmica do Evangelho que nós proclamamos nesse domingo. As pessoas vão atrás de Jesus, tanta gente que Jesus não tinha nem condições de comer, e, no entanto, começa toda aquela reação contra Jesus. Primeiro, a gente vê a reação demoníaca inspirando os próprios parentes de Jesus. Isso é uma coisa típica do Evangelho de São Marcos, que os outros evangelistas não notam isso, Mas São Marcos nos coloca diante dessa realidade que os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, dizendo que ele estava louco. Queriam levar Jesus para o manicômio, amarrar Jesus porque está assim, completamente maluco. Então, essa é a primeira acusação. Jesus está fazendo isso porque ele tem uma alma doente, Ele está fora de si. Agora, isso os parentes, mas os mestres da lei, aqui que está a coisa, Quanto mais a pessoa é letrada e entendida, mais ela perverte as coisas quando resolve pecar por malícia. Os mestres da lei fazem uma acusação mais grave ainda. Os parentes dizem que ele está louco. Os mestres da lei dizem que ele está endemoniado. E que Jesus expulsa os demônios com o poder do próprio demônio. Então Jesus vai e coloca o dedo na ferida e mostra como estas pessoas estão pecando. Não é de fraqueza, gente. É de malícia mesmo. Por isso Jesus fala aqui de pecado contra o Espírito Santo, porque é o pecado contra a verdade. Um dos pecados mais graves que a gente pode
realizar na nossa vida é o pecado contra a verdade. Por quê? Porque você perde o contato com a realidade e ninguém consegue mais te tirar daquilo. Veja, quando você mente para os outros, isso é uma coisa séria, uma coisa grave. Mas quando você mente para você mesmo, a coisa é mais grave ainda. Porque quando você mente para as outras pessoas, você sabe que é mentira. Sei lá, quando você chega e faz uma farsa e diz para as outras pessoas que você é santo, que você está tendo visões místicas, que você está tendo contato com Deus, que você é maravilhoso, etc. Você está cometendo um pecado grave, porque você está mentindo para os outros. Mas agora imagine que você comece a acreditar nessa estupidez. Que você comece a acreditar que você é um grande santo, que você é maravilhoso. Gente, essa pessoa perdeu o contato com a realidade. Perdeu o contato com o mundo real. Quem vai te salvar agora? Quem vai te trazer de volta para o mundo real, para aquilo que você é? Então, a gente vê que existem pessoas que sabem qual é a verdade, mas começam a mentir para si mesmas para perder o contato com a verdade. E isto é algo de uma malícia demoníaca, gente. Deixa eu dizer para vocês. Isso é a própria ação do demônio, porque o demônio, ele é o pai da mentira. Ele é mentiroso, homicida desde o princípio e pai da mentira. É assim que Jesus descreve Satanás no Evangelho de São João. Ele é mentiroso, pai da mentira e homicida desde o princípio. Então ele quer nos matar e matar a nossa alma, fazer com que a gente se perca eternamente. Como? Nos seduzindo através da mentira. Então, deixa eu dizer para você, né, assim, com muita clareza, e eu quero falar ao seu coração como um pai que quer bem a um filho. Deixa eu dizer para você, meu filho, minha filha, por dolorosa que seja a verdade, não minta para você. Tenha coragem de encarar e de ver o seu pecado. Deus é bom, Deus é misericordioso e Ele quer perdoar você. Mas não caia nesse sistema de mentira de Satanás, de você ficar mentindo para você mesmo. Ou seja, a pessoa comete um pecado, aí começa a mentir. Ah, mas eu não pequei. Ah, mas eu tinha uma razão para fazer. Ah, mas não é pecado. Ah, isso era pecado antigamente, agora não é mais pecado. Eu não posso ser escrupuloso. Eu tenho que me livrar dessa mentalidade medieval. Ah, a igreja está nos tempos modernos, agora isso não é mais pecado. Aí você começa a criar uma série de adaptações da fé cristã, mentindo para você mesmo. Entende? O problema maior das pessoas que pensam desse jeito não é elas mentirem para os outros, elas mentirem para elas mesmas. Então o que acontece? Se você olha para a verdade do seu pecado com sinceridade, vai doer. Mas isso é um remédio amargo que te traz a cura, porque você, vendo o seu pecado, você se arrepende e volta para Deus. Mas se você olha para a realidade do seu pecado e cai na malícia do demônio, que se faz de bonzinho e diz, não é pecado. O demônio olha para Satanás, olha para Eva e diz, não, Eva, não é pecado. Come do fruto. Imagina se vai matar você. Vai matar coisa nenhuma. Deixa de ser exagerada. Mas que crendice medieval é essa? Nós estamos nos tempos modernos. Frutas são saudáveis. Imagina, Deus é o Deus da vida. Se Ele vai proibir as coisas gostosas, nunca que Deus ia proibir uma coisa dessas. Não é? Imagina, se Deus vai condenar alguém para o inferno, Deus é tão bom.
Ele não condena ninguém para o inferno. Vai, come, só uma mordidinha. Custa nada. Imagina, se uma mordidinha num fruto proibido vai levar você para o inferno. Ah, menina, para com isso, deixa de bobagem. Se Deus, uma coisinha de nada, um gestinho tolo com uma mordidinha. E assim o pai da mentira nos seduz, nós acreditamos nas suas mentiras. E depois que vem o sentimento de culpa, o que é que Adão e Eva fazem? Ao invés de tirarem as roupas, nus, se apresentarem diante de Deus, vergonhosamente dizer: Pai, pequei contra o céu e contra ti, eis-me aqui, nu. Não, o que é que eles fazem? Se escondem atrás do arbusto. Mas como que Deus vai dar a salvação para uma criatura que está mentindo para si mesmo, escondido atrás do arbusto da mentira? Não, meu filho. Tenha coragem. Então, deixa eu dizer para você levar para casa mesmo uma coisa, né, importante para a sua vida espiritual. Pensar nos próprios pecados, fazer um exame de consciência, dói. Quem vai dizer para você o que é um pecado e o que não é um pecado não é você, é Deus. Deus revelou o que é pecado. Deus revelou para Adão e Eva que aquele fruto não podia. Acredite em Deus, não acredite na mentira de Satanás que está dizendo que não é pecado. Deus revelou, acredite. E se você pecou, vai haver sim uma dor na sua alma. Coragem. Assuma a verdade, por dolorosa que ela seja. Não minta para você mesmo, porque se você mentir para você, você perde o contato com o mundo real. Quem vai te trazer de volta? Assuma a verdade. Aceite a verdade. Dói, mas seja um homem de valor, uma mulher virtuosa. Confesse seu pecado. Procure um sacerdote. Você sabe que você estava trapaceando com você mesmo e colocando panos quentes, né? Colocando alguma coisa para anestesiar sua consciência. Não faça isso. Não faça isso, porque isto é voltar as costas para o Espírito Santo que está chamando você para a conversão. Então, tenha coragem. Porque se você verdadeiramente assumir a verdade, se você realmente abraçar a verdade de Cristo, você vai ouvir de Jesus aquilo que no Evangelho tão linda e belamente Jesus conclui dizendo: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Você vai fazer parte da família de Deus. É doloroso no início, mas é uma grande libertação. E Jesus veio exatamente para isso. Jesus veio para nos libertar desse poder satânico e tirânico da mentira, do pai da mentira homicida. Venha para a luz da verdade. Rompa com o poder das trevas. Que o seu anjo da guarda ajude você também a viver tudo isso com coragem. Ele está aí ao seu lado, lhe dando forças, trazendo as graças do céu para que você mude de vida, procure um padre, se confesse e volte para a luz. Que Deus abençoe você, tá bom? E que verdadeiramente neste mês do Sagrado Coração de Jesus, muitas e muitas almas possam se converter para verdadeiramente agradar ao coração de Cristo, que já está tão sofrido por nossos pecados, nossas indiferenças, nossas ingratidões. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.